Antes de começar esse estudo sobre Gênesis, é importante lembrar que algumas questões bíblicas não dá para você compreender apenas lendo o texto. Um exemplo disso, ó, se você ler Gênesis, aqui, ó, no início criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos tentar analisar esse texto aqui. Deus criou o céu e os céus, né? O espaço, né? Os céus, o céu que a gente vê e o céu além do que a gente vê, que hoje em dia com a ciência dá pra gente ver, né? Que é o espaço sideral. E a Terra. Então, quando ele cria os céus, ele cria todas as galáxias, tudo que está além do infinito aí que a gente não consegue enxergar. E depois criou a Terra. E aqui diz que a Terra ela não tinha forma, ela não tinha forma, ela não tinha essa forma talvez arredondada, ela não tinha forma alguma. E ela vazia. E diz que havia trevas, né, escuridão, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, dá a impressão que quando Deus criou a terra, já fez a terra com água, né? E depois, se você ler os textos, da água ele foi tirando as porções secas, né? Ele foi criando dentro da água as porções secas. Algumas pessoas acreditavam que no espaço que havia água, que a Terra estava dentro disso. Até existe filmes sobre isso. Mas vamos para quem que escreveu o Gênesis. Né? O livro ele foi compilado por Moisés e suspeita-se que no deserto do Sinai. Né? Agora, de onde Moisés tirou essa ideia de Gênesis? Né? Até porque Moisés ele não estava na criação, ele não foi um dos primeiros a serem criados. Né? Então, de onde ele tirou essa ideia? Existe, possivelmente, aqui no meu comentário bíblico, algumas fontes para identificar, por exemplo, no caso Gênesis 5:1, parece que é mencionado o livro das gerações de Adão. Né? Então, como que foi transmitido essa ideia de criação? Dos ancestrais, possivelmente. Dos ancestrais, as pessoas mais antigas, né? Os filhos de Adão, né? Os filhos de Eva. Essa conclusão de que Moisés escreveu o livro de Gênesis, nós vemos na citação de Atos 15:1, está escrito: se vós não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, a razão para a circuncisão ela só é mencionada em Gênesis 17. Então, dessa forma, se conclui que Moisés ele pode ser o escritor de Gênesis, tá? Que é o escritor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O responsável por compilar esses 5 primeiros livros. E estima-se que ele tenha escrito esse Pentateuco por volta do século XIV a.C. Cabe ressaltar que quando se faz um comentário bíblico, quando se chega à ideia de construir um comentário bíblico, não são pessoas, não são evangélicos que não têm conhecimento que vão fazer esses estudos. São doutores em teologia, são PhDs em teologia. A Bíblia diz: uns foram chamados para pastores, evangelistas e mestres. Então a razão de você estudar a Bíblia com um comentário bíblico é você não se perder, você não interpretar errado alguns textos. Né? Aprender errado é a mesma coisa que você não aprender. E ainda prejudica, se enche de um conhecimento vazio. Então é necessário você ter um comentário bíblico, né? E hoje em dia se faz muito uso de discussões por coisas banais. Existem tantas, existem muitas questões na Bíblia que, por exemplo, pela questão adâmica, pela questão do pecado, o homem ele já se rebela contra Deus naturalmente. Então, a natureza adâmica ela está sujeita a Satanás. Satanás cega os entendimentos dos incrédulos. Que os cristãos não se deixem cegar também por isso. Porque na natureza humana, ela está inclinada ao pecado. Você só sai dessa natureza aceitando Jesus. Quando você aceita Jesus de fato, verdade, né, você vivendo com Jesus, que
Não adianta você aceitar Jesus e não viver com Jesus. Então o Espírito Santo não tem, se você não viver com Jesus, o Espírito Santo não tem fluência dentro de você, não tem liberdade de levar você aos caminhos do amor, aos caminhos dos conceitos de Jesus Cristo, daquilo que Jesus está ensinando. Ou seja, você não vai fazer ideia do que é ser um verdadeiro cristão, do que é ter o amor de Deus, né? Porque tem tanta coisa no mundo que faz as pessoas duvidarem do Criador. E por que os cristãos não duvidam? Porque as leis de Deus foram escritas no coração. Então, outro dia eu conversando na internet, falando com um ateu, e não dá para conversar com um ateu. Porque eu tento explicar para ele, amigo, tudo que está na Bíblia é pela fé. Mas essa fé não é uma coisa retardada da nossa mente. Foi uma coisa escrita no nosso coração. Não dá para você crer na Bíblia sem ser alguém espiritual. Não dá para crer na Bíblia se Deus não te dá esse direito a crer. Se Deus não te iluminar. Não tem como. Porque tudo é pela fé. Eu não vi Jesus, eu não vi Abraão, eu não vi Moisés, eu não vi Deus, eu não vejo anjo, eu não vejo demônios. Você pode ver reações dos demônios nas pessoas. Mas até isso, muitas igrejas enganam os outros. Então, dificilmente você vai ver. Agora, se você expulsa demônio de verdade, você vai ver o poder do nome de Jesus. Você vai ver o nome de Jesus materializado, identificando a existência dele. Mas isso é outro caso. Poucas pessoas realmente passam por essa questão espiritual de ter que expulsar um demônio, né, de uma pessoa. Até porque existem muitas coisas, né? Existe gente que está louca e você pensa que está endemoniado. Existem igrejas que pagam as pessoas para estarem endemoniadas. Então, esse conceito tem que ser pessoal e tem que ser de pessoas que trabalham na obra de Deus para poder experimentar esses dons espirituais, tá? Do poder que há no nome de Jesus. E o nome de Jesus mostra que ele vive, né? Que ele é o Rei dos Reis, que ele é o Filho unigênito. Mas até você chegar a isso, você não tem como explicar isso para um ateu. Um ateu não vai acreditar nessas coisas. E não tem nada na Bíblia que você possa explicar a um ateu. Não tem nada, porque como é que ele vai entender, como é que ele vai acreditar em anjos, em demônios? Se você chegar nisso, acabou. Se eu chego, eles tentam, eu não sei qual porquê que o ateu perde tempo com a gente, né? Nós não vamos nos tornar ateus. Eles querem pegar pelos textos da Bíblia, pelos textos, e confrontar pelos textos, tá? Então vamos confrontar. Jesus falou várias vezes sobre expulsar demônio. E uma coisa que os incrédulos não acreditam em anjos e demônios. Eles não acreditam. Eles não acreditam. Eles não estão dispostos a passar pela mente deles isso. Porque não foi dado a eles o direito de crer. Então, quando eu chego lá em Lucas 13:10, que Jesus fala que 13:11, que havia uma mulher encurvada, 18 anos, e a causa daquela corcunda dela era um espírito de enfermidade, e o próprio Jesus narra, e não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a quem Satanás há 18 anos mantinha presa, só ressaltando que aquilo ali era um tipo de doença espiritual causada por um espírito. Só que não são todas as doenças assim, tá? Ali era um caso. E aquela mulher não estava no pecado, ela estava na igreja, estava na sinagoga. Então não havia razão, não havia motivo nem para o mal habitar na vida dela. Mas ali não havia o nome de Jesus. Então Jesus vai lá naquele momento que está reinando o nome dele, triunfando o nome dele, e mostra o evangelho do reino, onde há poder no nome de Jesus. Por isso que Jesus começa a falar de questões espirituais, sobre o valente, quando ele está armado, ele guarda armado as suas posses. O demônio sai e volta com 7, quando ele é expulso, ele volta com 7 piores. E o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Eu acho que essa alusão, essa informação que Jesus dá, que na verdade quando o espírito entra na pessoa e ele é retirado, ele não é retirado por outra pessoa, nesse momento que ele está falando isso. Ele deve ser tirado pelos anjos. Mas a pessoa dá liberdade e ele volta. Por quê? Porque não há uma conversão. Quando você se converte, Colossenses 1:13, ele te sela com o Espírito Santo, lá em Efésios 1:3, 2:3, não, Efésios 1:13. E Colossenses 1:13 diz que ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino de Jesus. Deus nos tira do império das trevas. Ou seja, o diabo passa a não ter mais essa condição sobre a nossa vida de natureza adâmica. Vai tentar explicar isso para um cara que não aceita. Fica difícil. Então, é questão e você não tem como confrontar um texto assim, o ateu. O ateu não tem como confrontar.
Não tem. Vocês que são ateus não tem como confrontar isso. Jesus várias vezes fala de coisas espirituais, mas não aceitam. Então, não tem como vocês aceitar que Jesus andou sobre o mar, não tem como vocês aceitar que Deus criou o mundo. Vocês acham que... Por que os cientistas querem achar água em outro planeta? Porque, para mim, eles querem comprovar que Deus não criou a Terra. O simples fato dessa busca implacável, e ainda que acha água sem vida. Quando Deus fez a terra sem forma e vazia com água, não havia vida. Se achar alguma vida, pode ser que exista, mas não vai ter vida humana. Se Deus quisesse, e Ele pode, Ele é eterno, e a gente não sabe o tamanho da grandeza dele, Ele pode ter outras criações. Ele pode, mas eu acho que Ele nunca vai deixar que essas criações se encontrem, para não confundir e atrapalhar os planos que Deus tem para essa situação. As pessoas falam que Deus, que lá no Jardim do Éden falou que tinha outra mulher e tal. Por que Deus ia negar essas informações para a gente? E por que você acha que Deus esconde alguma coisa do ser humano, né, nesse quesito de humanidade? Se Deus não escondeu o pecado de Davi, se Deus as narrativas da Bíblia são exatamente os fatos históricos que aconteceram. Né? Se tivesse outra mulher, Deus não ia deixar a gente confuso. Ele não ia deixar a gente com essa confusão de como que Adão e Eva tiveram mais filhos, se então os irmãos tiveram relacionamentos, possivelmente. Nós vivemos numa conduta de ética, porque nós desenvolvemos essa conduta no passar dos anos. Mas isso veio com as leis, e sem lei não há pecado. Quando veio as leis, o pecado acabou nos condenando. Então, com o ter passado o tempo, foi proibido certas coisas. Você vê que lá no livro bíblico, lá no Pentateuco, começa a ter Levíticos ali, começa a ter essas informações de leis. Antes não havia leis, né? Então, sem lei não há pecado. Então, se não houvesse aquelas leis, nós viveríamos como os índios aí, ó. Pelados, né? Talvez pelados ou com roupa, não saberem. Porque quando Deus criou Adão e Eva, eles eram como os índios, andavam nus, não se envergonhavam. Você vê isso nos indígenas, nos povos indígenas. Sem raciocínio de que estão nus, sem essa ideia. Para eles foi aquela pele que eles nasceram. Então, não tem essa vergonha que nós temos, né? Não estou falando dos peladões aí das praias de nudismo, não. Esses são sem vergonha mesmo. Tá? Mas os índios é a natureza deles. Então eles não têm essa consciência. Sem lei você não tem como ser condenado. É por isso que a gente tem... quando Jesus conversava com as pessoas, ele sempre procurava investigar o nível de conhecimento daquela pessoa. É lógico que Jesus sabia, mas ele estava como mestre nos ensinando que a gente precisa entender como que a outra pessoa compreende a vida. Não adianta você passar a tua inteligência, a tua educação, as coisas que você aprendeu e jogar em cima de uma pessoa. É como se você jogasse uma biblioteca em cima delas. Aquela pessoa não raciocina como você, ela não pensa como você, ela não tem, às vezes, a educação que você teve, ela nasceu num contexto social diferente e você acha que ela é obrigada a aceitar o que você está propondo. Não é assim que funciona, tá? Então, Jesus sempre nos mostra como o mestre deve agir. Como que você entende a lei? Fala para mim, aí, conforme aquela pessoa ia relatando as coisas, Jesus podia aplicar o conhecimento ou não. Aquela pessoa tem um entendimento do que ela está dizendo, ou seja, ela não é uma pessoa surtada, ela não é uma pessoa sem entendimento. Eu posso aplicar essa palavra mais forte, ou eu posso aplicar essa palavra mais sábia. É assim que era a ação de Jesus. Hoje em dia não, é uma briga, todo mundo quer jogar informação em cima do outro e não acontece nada. As informações, elas não alteram as questões a nível de conversão. Se você vê a Bíblia não tem relato sobre dinossauro, além de que poderia até ter, né? Jesus vindo aí na época, poderia ter fósseis de dinossauros já encontrados naquela época e as pessoas poderiam perguntar várias coisas. Só que aquela civilização não tinha esse tipo de preocupação, né?
E era uma civilização que estava sofrendo com tanta coisa mais importante para perguntar a Jesus sobre tanta coisa, tantas coisas que as pessoas precisavam de Jesus que não daria tempo, né, dessa situação acontecer. Nós só sabemos, o que eu sei de Bíblia, o que eu entendo é que Jesus nunca despreza ninguém. Você pode ser homossexual, você pode ser qualquer pessoa, Jesus não despreza ninguém. Se ele não despreza, eu não, como cristão não posso desprezar. A mensagem de Cristo é: vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem é que cansa e oprime o homem? O diabo faz isso. A vida faz isso. As outras pessoas fazem isso. O diabo através da maldade das outras pessoas, né? Os infortúnios da vida, né? Os desafios, aquelas coisas que desencorajam você, que impedem você crescer e de ser feliz. Você vê outras pessoas sendo felizes, mas há uma coisa que impede você não consegue. Então há quando a Bíblia fala nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, é porque nossa libertação está no âmbito espiritual e a gente está lutando contra carne e sangue, a gente está lutando contra a vida, né? Com as ferramentas erradas. E a gente está na guerra errada e usando ferramentas erradas. Se a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, não adianta. Tu vai se impulsionar para frente e o mundo vai te jogar 10 passos para trás. A nossa luta não é... Nós estamos na guerra errada, né? Uma guerra de armas poderosas com a gente que está com uma pequena espada. É assim que tá a nossa vida. Então, quando a gente compreende que a nossa vida está em Cristo, né? Que a nossa vida está em Cristo e em Cristo em Deus, a gente faz o que? Uma conversão. A gente começa a olhar para o mundo de uma outra forma, né? É difícil você parar e raciocinar isso em todos os momentos da sua vida. Tem momentos que você está andando além da vida, você está andando com passadas mais largas do que o seu raciocínio pode acompanhar. Mas quando você bota a sua mente cristã no lugar, você percebe que você está dando soco em ponta de faca. Você não está... outra questão é quando você fica desempregado, isso é um exemplo. Naquele momento, requer do cristão acreditar em Deus. Requer do cristão acreditar naquelas palavras que Jesus fala. Que as aves não plantam, não colhem. Não plantam, não semeiam, mas Deus tem alimentado. Não vale nós mais do que as aves? Aí você fica pensando, pô, eu não tenho estudo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo. Você fica se enchendo de falta de fé. Você está crendo você está dando poder a um gigante que não existe. Por quê? Porque o gigante que tem aqui no mundo é Deus. Quando Davi fala, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Eu olho para eu posso dizer assim, para os poderosos, para aqueles que eu poderia pedir uma ajuda, para o tamanho daquelas montanhas, pode ser literalmente isso. De onde vai vir meu socorro? Quando você vê que não há possibilidade no mundo de você ter socorro, você tem que crer em alguma coisa maior do que aquilo. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, outra coisa que Davi fala muito bonita é: cai-me as divisas em lugar ameno. Ou seja, toda a honra, toda a glória, todo aquele poder do rei diante de Deus, ele cai por terra, assim, ele se desfaz. Davi consegue reconhecer que ele só é um rei terreno, ele é um rei passageiro e que há algo, que há Deus maior do que ele. Então as divisas caem em zona amena, em lugares amenos. Isso faz com que o rei seja justo e paciente e prudente com os seus servos, com os seus inimigos, Isso faz com que o rei... Por isso que Davi é um rei muito respeitado, né? Certa vez tinha um homem tacando pedra no rei. E o líder do esquadrão dele quer que eu arranque a cabeça dele. Aí Davi falou assim, não, quem sabe Deus enviou para fazer isso daí. Ou seja, eu estou fazendo alguma coisa, eu posso estar fazendo alguma injustiça, cometendo alguma injustiça, e esse homem está coberto de razão e Deus está tentando me alertar. Davi era sensível às coisas espirituais. Davi, ele prestava atenção nas coisas, ele não tomava a atitude sem pensar. Ele não dava passada sem raciocinar. Não, ele era um cara passivo, paciente.
né? Ele, como todo ser humano, cometeu erros, mas ele era um cara de natureza pacata, né? Então ele tinha ele fazia essa reflexão. Às vezes as pessoas querem desconstruir a vida de Davi e eu pergunto, coloca todos os seres humanos na meia e escreve a história desses seres humanos com nome, como se eles fossem o rei Davi. Se eles seriam mais justos que Davi, como seriam esses homens? Aí na história, nas narrativas da Bíblia, você vê quantos homens que eram de Deus, de família boa, e se voltaram contra Deus. Pessoas que tinham tudo para ser como Davi, mas foram piores do que os mais piores homens. Então, quando a Bíblia fala, mostra essas coisas, mostra que às vezes não depende muito da situação que você passou na vida. Você ser uma bênção, ser uma maldição, às vezes não é o seu convívio social que vai fazer que vai levar você a ser de tal forma. É uma condição de escolha, é uma condição de decisão, é uma condição de reflexão pessoal. O cara determina, eu vou ser mal, né? E o cara entra na perversão da vida e ele começa, já que eu já estou perdido mesmo, vamos pra frente. Entende? E é assim que vai. E aí você vê os caras mais cruéis do mundo. Tem gente que é tão cruel, cara, que não dá mais. Ele não consegue mais retroceder, mano. Eu acho que ele nem tenta mais, ele nem se esforça mais. E existe tanta gente que hoje em dia é cruel, mas não sabe que ela é uma pessoa bondosa, mas ela tá perdida. Ela não consegue entender a cegueira dela. Ela não consegue compreender. Ela é ruim. E às vezes ela não consegue fugir dela mesma, fugir daquele comportamento dela. Ela criou uma estrutura maligna em volta dela, ou seja, de amizade, vínculos de amizade, vínculo de obrigações. Ela se botou numa condição que ela não consegue mais sair. Mas a pessoa reflete. E a maior reflexão que o homem pode fazer é que se eu morrer dessa forma, eu estou perdido. Então, se tiver que fugir, mano, de si mesmo, se tiver que sumir, suma. Sai fora. Outras ficam com medo. É só você raciocinar. Se você tem uma família, você tem filhos que você ama, e você sabe que naquele dia estão para te matar. As pessoas vão vir para te matar. Cara, o cara não sai nem do portão de casa, mano. Ele não vai sair da casa dele porque ele prefere morrer no habitat dele, né? Ele prefere às vezes sair ali e morrer na porta de casa do que fazer a família dele passar pelo transtorno que ele mesmo construiu. Essa é uma derrota humana. Entende? Agora, tem outros que tomam a decisão de fugir com tudo. Fugir. Mas essa fuga tem que ser com a família concordando. Seu filho está na escola, sua mulher está empregada, sabe? Não é uma decisão que uma pessoa pode tomar. Porque se ele foge sozinho, vem gente e mata a família dele. Então eles dizem o cara como um herói, vou te falar. E nessas horas, a pessoa tem que conversar com Deus e botar tudo em pratos limpos. Nessas horas, você é como aquele ladrão na cruz lá. Aquele cara que ele se arrepende. Mano, se você não se arrepende, force esse arrependimento. Ou seja, força a se arrepender-se. Lance sobre Deus. Ele é misericordioso. Mas o problema é que o mal está tão encalacrado nas pessoas que às vezes ela não consegue mais fazer isso. Ela não acredita que ela pode ser perdoada. Uma das artimanhas do diabo é fazer com que você não acredite que Deus possa te perdoar. Quando na verdade Jesus morreu pelo pecado de todo mundo. E nele há perdão suficiente. Nele há bênção. Onde abundou o pecado pode superabundar a graça de Deus. Então, nunca que o ser humano pode achar que Deus não pode perdoá-lo. A humanidade pode até não te perdoar. Tá? Ela pode nunca te perdoar pela alguma coisa que você fez. Mas Deus, ele é totalmente compassivo e as escrituras existem exatamente para isso. Você vê pela história do rei Davi, um homem que era amado por Deus, e ele comete um crime gravíssimo. Ele adultera com a mulher de um dos melhores soldados dele, né, Urias, um dos 60 valentes de Israel, depois manda ele para a guerra com a mensagem nas mãos da morte dele mesmo, para que recuassem no exército e deixassem ele morrer na guerra.
E ainda tenta se desculpar que isso acontece mesmo e tal, para não ficar mal com seus líderes, para as pessoas não terem mal impressão dele. Ele faz isso. Cara, e ele tem como mulher, depois ele teve que assumir a responsabilidade, e dessa mulher que nasceu Salomão. O primeiro filho morre, ele passa pelo sofrimento da perda de um filho, uma coisa que Deus não tinha preparado para a vida dele. Ou seja, ali você entende que as suas ações pode trazer para a sua vida problemas que Deus não queria que você tivesse. É aquele cara que adultera e tem um filho fora do casamento, que ele nunca vai ter o carinho daquele filho, ele nunca vai poder dar o melhor para aquele filho, ele nunca vai poder viver aquilo, porque aquilo não foi preparado talvez para ele. Mas Deus é misericordioso e alguns conseguem ainda fazer tudo isso, porque Deus é bom. Às vezes do adultério o cara vive bem, sabe? Não quer dizer que a vida continua, Deus não mantém a sua ira, tá? Tomou um caminho errado, Deus não faz assim, ele te apaga, não. E isso demonstra na história de Davi para que você entenda a misericórdia de Deus. Porque depois Deus restitui Davi, mas não sem ele passar por um sofrimento. Por quê? Por que Davi passou por todo aquele choro? Porque ele se tornou irreconciliável. Um homem segundo o coração de Deus, ele não consegue achar arrependimento. Ele só começa a buscar arrependimento quando ele é confrontado pelo profeta que ungiu ele. Que começa a falar numa história de uma forma figurada e desafia ele, o profeta arriscando a vida dele, lógico. O rei, dependendo de sua ira, podia mandar matar o profeta, acho que é Samuel. Podia matar, acho que é isso mesmo. Poderia ter matado, acabado com a vida dele, mas ele foi lá como um homem de Deus, disposto a viver ou morrer, e encara o rei. Conta uma história e mostra quem era o transgressor, sem saber quem era o transgressor daquela história, era o próprio Davi. Então você entende a partir dali que a repreensão do profeta era o Deus falando. É isso que as pessoas não entendem. Às vezes, quando uma pessoa chega para falar para a sua vida que você precisa mudar, é Deus que está transmitindo, porque aquela mensagem é boa, aquela mensagem é considerável. O mundo não vai te dar uma mensagem boa assim. O mundo vai dizer para você, vai dar tapinha nas tuas costas e vai dizer para você, não, você tem que pensar da forma que você é. Você tem que voltar para casa de massagem, você tem que voltar para vadiagem. O mundo vai dizer isso para você, mano. Ele vai dar o tapinha nas costas sabe, ele vai transmitir a mensagem do mal para você, que você pode seguir por aquele caminho que vai dar tudo certo. E Deus não. Deus, os seus servos, eles dizem o quê? A verdade, que é difícil de ser feito, porque a porta é estreita, o caminho é apertado, o caminho da salvação é apertado, ele não é um caminho comum a todo ser humano, é como se fosse um funil. Só poucos entram ali. Então, com certeza, você vai ter mais bombardeios do mundo te dizendo para você continuar no erro, do que pessoas para dizer que tem que mudar. Geralmente, pessoas que te amam vão estar sempre certas. Pais, mães, amigos, aqueles amigos fiéis que falam a verdade na tua cara. Geralmente, esses vão estar sempre certos, né? E você vai estar sempre errado. Então, é muito importante você entender sobre a misericórdia de Deus para que você não passe a pensar que Deus não possa considerar a possibilidade de te perdoar e transformar a sua vida, né? Tem gente que não considera, tipo assim, não se considera, não se acha nada diante de Deus. Cara, o problema não é esse. Se a gente for comparar isso, nós somos alguma coisa para Deus. Nós não podemos nos jogar tanto no lixo assim. Nós somos alguma coisa. Por quê? Porque nós raciocinamos. Nós somos os únicos seres nesse planeta que raciocinamos. Eu não entendo o ser humano. Ele nasce pelado nesse mundo. Ele nem sabe como chegou aqui, mano. Ele veio no processo todo de gravidez, ele surge aqui, ele é criado pela vida, né? Pelo mundo, muitas coisas poderiam ter tirado a vida daquela criança frágil, mas ele sobrevive. E quando ele cresce, ele cria asas e quer explicar a Deus, quer explicar tudo, quer saber tudo, quer achar que Deus não criou o mundo, O ser humano é exatamente assim. E depois ele se vai da mesma forma que veio. Acaba. Ele acaba. Eu acho uma angústia muito grande você achar que não existe nada além dessa vida, mano. Você está num planeta lindo,
você tem o vento, você tem o sol, você tem condições maravilhosas, você tem uma praia maravilhosa, né? Tirando a praia do Recreio, que é cheia de maconheiro, mas você tem uma praia, vamos suponhamos que seja uma praia maneira, suponhamos, seja uma praia bacana, né? Sem gente, geralmente praia bacana é quando não tem ninguém, para perturbar o seu juízo. Aí você tá lá, aquela praia maravilhosa, você começa a ver como é a grandeza de Deus, como é maravilhosa as coisas criadas. E você começa a raciocinar, cara, que essas coisas não são obra do acaso. Elas foram feitas exatamente para dar luz aos seus olhos. Elas foram feitas exatamente para agradar o homem. Mas que o homem é tão egoísta que o Luciano Huck tem uma ilha, por exemplo. Essa ilha poderia ser uma clínica de tratamento de dependente químico que estão totalmente destruídos. Mas eles não, a ilha é minha, eu comprei, é meu dinheiro. O ser humano é assim. Eu estou dando um exemplo do Luciano Huck só porque eu sei que ele tem uma ilha. Eu não sei mais ninguém que tem uma ilha, né? Mas só dando um exemplo. Ou muita gente poderia usufruir daquilo ali num processo de saída das drogas, né? Eu acho até que esses caras ricos, eles têm que planejar uma coisa considerável. Não fazer o bem só para mostrar que faz, mas fazer alguma coisa tipo o Instituto Ayrton Senna. É uma coisa que faz a diferença. O cara morreu e tá aí o Instituto vivo. O nome dele está vivo, a instituição dele está viva. Pessoas estão usufruindo do cara, já morreu há muitos anos. Então, deixar uma prole, deixar uma herança, né? É interessante que o Paulo diz, não são os filhos que devem semear para os pais, e sim os pais para os filhos. Ou seja, os pastores hoje em dia não, eles querem que os cristãos da igreja, os filhos da fé, semeiem a vida dele. Não é ele que tem que deixar a herança para eles. É eles que tem que deixar o caminho, eles que tem que deixar a porta aberta, eles que tem que deixar heranças, bens, tudo para aquelas pessoas irem à frente. Instituições de caridade, seja o que for, aonde reine o perfume e o amor de Cristo, né? Não para ser lembrado. Você vai morrer, por que você quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado, não. Eu estou morto, não vou usufruir de nada. Eu só quero que as pessoas se lembrem de viver. Isso que é importante. As pessoas precisam se lembrar que eu vim, vivi, morri e outras pessoas vão ver. E quando eu morrer, eu vou para um lugar muito melhor. Então não tem que estar preocupado em ser lembrado, cara. Não tem que estar com essa preocupação. Muitas das nossas pregações, a gente tem que considerar o seguinte: falar o que é o certo, né? Sem preocupação. E sem querer visualizações na internet, ganhar dinheiro com isso daí. Falar porque precisa ser falado certas coisas para pessoas, precisa mudar vidas, né? Então você falar naturalmente, não tem que se preocupar com que você vai ser reconhecido ou não. Acho que isso é ridículo, você ter essa preocupação, né? Então, você tem ali o ser humano que tem uma ilha, né, cara? O ser humano. Então, o egoísmo humano, sem perder, quase que eu perdi o raciocínio aqui, o egoísmo humano faz com que o mundo se torne um lugar ruim, né? Porque todo mundo vai tomando posses, vai tomando as coisas, né? Às vezes até na mão grande, vai tomando as coisas. E os nossos heróis não estão morrendo mais de overdose, eles estão vivendo e matando a gente, né? Isso que as pessoas têm como heróis. Os nossos salvadores, na verdade, só estão salvando a eles mesmos, né? E matando a gente. Nós estamos confiando em pessoas que não deveriam ter uma gota de confiança, né? Pessoas sujas, malignas. E você tem com tudo isso que pensar o seguinte, que se esse mundo for a única coisa existente, Deus não existe. Porque Deus seria injusto. Porque muita gente não teve condições de viver. Você tem gente na África do Sul, em outros países, em outras épocas, que mal passaram dos 5 anos, 10 anos, que sofreram coisas que você com 50, 60 anos nunca sofreu na vida, mano. E talvez nunca vá sofrer. Então esse universo não pode ser uma obra do acaso, senão Deus não existe, ou se existisse, seria injusto. Mas quando as escrituras falam de um novo lugar, é exatamente tudo que uma pessoa gostaria. Qualquer pessoa
que você perguntasse a ela como é que você gostaria de ser. Sinceramente, você gostaria de deixar de existir, de ser uma poeira e acabou? Ou você gostaria de estar do outro lado da vida, num lugar melhor? E você mostra ali um paraíso, você mostra ali Búzios, antes da civilização, né? Aquela água linda. Isso só dando um exemplo de coisas criadas, porque as coisas lá são sobrenaturais, são coisas que não passa pela mente humana. São muito mais lindas e perfeitas porque se trata de uma criação, de uma arquitetura perfeita, muito melhor do que essa perfeição que você vê na Terra, né? Então você tem ali um lugar lindo e você saber que você vai viver eternamente sem ter mais volta, tipo um passaporte só de ida para aquele paraíso e ali você vai viver para sempre. E Deus vai enxugar os seus olhos todas as lágrimas, por quê? Porque a eternidade vai apagar toda a dor. O tempo apaga a dor. A eternidade apaga a dor, né? As lembranças vão embora. Agora, talvez, se a gente tiver algum raciocínio no céu, ficaremos tristes, talvez temporariamente. Não sei se existe a possibilidade de entrar tristeza no céu, mas se existir raciocínio de vida ainda lá, se o nosso raciocínio nos acompanhar até a próxima dimensão, né, nós vamos sentir um pouco de tristeza pelos que a gente vê que se foram, mas que não vão estar ali com a gente. Né? Só que isso daí é uma suposição, né? Nós não sabemos que tipo de raciocínio nós temos no céu. Nós vamos saber somente que herdamos o céu, né? Eu acredito que nosso raciocínio nos acompanhe. Eu acredito que, mesmo que desfaça essa mentalidade aqui humana, Deus seja capaz de reconstruir o seu ser interior lá, né? Com um corpo, né, a sua alma está dentro desse corpo glorioso, que é o que a Bíblia promete, com capacidade de você ser filho de Deus. Quando a Bíblia fala, acho que é João 1,13, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqui na Terra é a primícia disso, né? As primeiras gotinhas, né? Os primeiros sabores, né? As primeiras coisas que você vai experimentar aqui na Terra como ser um filho de Deus. Porque não dá para você experimentar tudo, porque o mundo é ruim, pode acontecer coisas, vai acontecer coisas, o mundo tereis aflição. Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está exatamente falando isso. Vocês são filhos de Deus, mas o mundo tem aflições. Ainda não é aqui a questão. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, eu estou além, eu estou aquém, eu estou à frente, eu tomei posse. Então eu posso fazer a transformação no outro lado lá de uma coisa muito melhor e mais maravilhosa. Então é essa a nossa esperança de uma pátria não aqui, uma pátria lá. Mas nem por isso Deus nos abandona aqui. Então se você conseguir, né, essa conexão, falando da questão de fé, então a fé, ela exatamente no momento ali que eu estava falando, você está desempregado, você está numa situação de hospital, você tem que entender o seguinte, que você não sabe quais são as respostas da vida. Em questão de emprego, você sabe que você não vai ficar a vida toda desempregado. Mano, eu acho que as pessoas têm que ter coragem de ganhar dinheiro. Tem que ter coragem. Tem um monte de jovem aí sem fazer nada, mano. Veste uma roupa, bota uma luva, vai catar latinha, vai catar ferro, tá R$ 1 o quilo, vai fazer alguma coisa, junta um grupo para não ter vergonha, faz uma carroça e vai catando, mano. Isso se você tiver desempregado. Se você tiver empregado, não cate, deixa para quem precisa. Eu acho também que tem que ter essa questão. Às vezes eu não vou, às vezes eu não quero ter 2 empregos, porque eu fico pensando, pô, vou tomar um emprego de outra pessoa, cara. Eu já tenho como me sustentar, eu vou deixar outro desempregado porque eu vou pegar 2 empregos, né? Mas cada um sabe do seu. Mas eu acho assim que a gente tem que ser mais amável, tá? E também porque eu sou preguiçoso, eu gosto de trabalhar só em um. Eu faço o máximo em um, porque eu não quero ter outro, eu quero viver aquele. Então é a escolha que eu fiz. Mas tem gente não, que tem um outro pensamento, que eu quero conquistar, quer desbravar. Só não pode perder sua saúde, mano. Entendeu? Só não pode correr e depois correr contra o tempo e perder a sua saúde. Aí lascou tudo. Mas às vezes o cara tem 2 empregos que dá pra ele ter condição de viver, ter saúde e tal.
e eu me comporto muito bem com um emprego, né? Então, gente, ter coragem de vencer na vida. Agora, quanto a essas questões, são questões muito pequenas, cara, entendeu? Porque você vive num país que você não vai passar necessidade assim tão tremenda. Mas há pessoas passando fome nesse país. Há pessoas passando fome na miséria. E o ser humano é muito egoísta, cara. Mano, eu ando pelas ruas, eu vivo no Rio de Janeiro, aonde é uma capital, né? Que a gente não tem tanta noção do que é fome, assim. Mas existem pessoas pobres, né? E eu vejo que as pessoas estão desesperadas, cara. É um vendendo empadinha, é outro vendendo não sei o quê. E se você tiver um trocadinho, abençoa essas pessoas, que Deus vai olhar para a bondade do seu coração. Você vai comprar empadinha. Às vezes eu não gosto da empadinha, eu vou dar o dinheiro para a pessoa. Então aí, segura aí, R$ 1, R$ 2, já para te ajudar. Você está fazendo uma coisa boa. Você está fazendo uma coisa... Sabe, tem gente que fica amarrando tanto dinheiro que depois acaba perdendo. Você não precisa fazer por todo mundo, mas faça por alguém. Faça a sua parte. Se cada um fizesse um pouquinho, a gente trazia para as pessoas a questão de quê? De que o mundo tem pessoas boas ainda. O mundo, isso é a resposta que você tem que dar para o mundo. Ainda há esperança. Existe pessoas boas. Isso vai fazer com que a pessoa pense o quê? Eu não vou roubar, eu não vou fazer errado. Por quê? Porque tem gente que ainda é boa. Isso muda a vida das pessoas, tá? E tem gente que pode fazer mais do que isso daí e não faz. Nem o mínimo, nem o básico. E ainda bate no peito e diz que faz, tá? Esse que é o pior. Fale logo que você não faz e vive sua vida miserável. Eu comecei a falar de Gênesis aqui até parou com a situação. Então, voltando à questão do comentário bíblico, tenha um comentário bíblico. O meu é que o novo comentário bíblico tem do Antigo e o Novo Testamento, né? Com recursos adicionais. Ele é da Central Gospel, do Silas Maracutaia, né? Que eu considerava um grande pregador até se envolver na política e me decepcionar, e continua me decepcionando. Tá, mas para mim está perdido. Então aqui tem o nome dos editores e tem vários PhDs. Então respeita os bigode grosso, mano. Respeita os caras que são patente alta. Respeita. Você não vai ter toda a interpretação da Bíblia, até porque tem coisas que não dá para ser interpretado, né? Talvez sejam coisas que não seja necessário. Mas o que é necessário para sua fé está aqui, tá? O que está necessário não para discutir ou para demonstrar conhecimento, como alguns fazem, que aí você está mais... aquele que acha que sabe alguma coisa ainda não sabe como convém saber, isso é bíblico. Mas para que você tenha entendimento de como é aquilo que está escrito e endireitar o caminho das pessoas, porque através de uma heresia pode se construir uma ideologia errada, né? Pode se construir um cristianismo de ódio até contra homossexuais, é o que está acontecendo. Nós parece que estamos fazendo a mesma coisa que os brancos fizeram com os negros. Os brancos fizeram com os negros e com os judeus também. O que fizeram com os judeus, transformando aquelas pessoas em uma raça, sabe? Isso é ridículo, transformando aquelas pessoas em uma raça inferior. É isso que parece que nós estamos fazendo. Menosprezando, nos sobrepondo além deles. Não, vocês têm que observar que as pessoas, elas têm o direito de serem o que elas querem ser, tá? Elas têm o direito de serem o que elas querem ser. A Bíblia, por mais que ela está condenando o pecado, ela não está condenando a pessoa, ela está dando um caminho, gente. Vocês têm que entender isso. A Bíblia está ensinando, esse é o caminho certo, mas ela não está obrigando a ninguém a seguir esse caminho. Então os cristãos não têm esse direito de obrigar as pessoas. E vocês têm que acreditar o seguinte: quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ele sabe falar no coração humano. Ele quebra o coração de pedra. Se ele não tem capacidade de falar, quem vai ter? Mas ele tem essa capacidade. Então todos que vêm pelo caminho de verdade encontram a luz. Jesus disse: aquele que está em mim dando fruto, eu limpo para que produza mais fruto. Você vê que uma pessoa está em uma vida de pecado, mas ela está lutando, Jesus vai limpando ela. Esse processo é entre ele, Jesus e aquela pessoa.
Então os cristãos precisam aprender o seguinte: nós devemos amar. Se nós devemos amar até os nossos inimigos, por que nós não vamos amar os homossexuais? Se eles querem ganhar os direitos deles, qual é o problema? Eu só não concordo com ideologia de gênero sendo pregada na escola. Eu não concordo das pessoas chegarem na escola e querem ensinar para os meus filhos o que cabe aos pais ensinarem em casa. Mas eu tenho que preparar o meu filho para ele entender que no mundo que ele vai viver vão ter pessoas daquele tipo e que ela não precisa desprezar elas, ela não precisa debochar delas, porque não é direito seu debochar daquelas pessoas, não é direito seu odiar aquelas pessoas. Você não é obrigado a gostar do comportamento delas, mas você não tem que odiar. É isso. Se isso reinar no Brasil, no mundo, já está de bom tamanho. Sabe? Se isso reinar, já está de bom tamanho. Você entendeu? Eu não concordo com a sua prática, mas não vou te odiar por isso, não quero o seu mal por isso. É isso que a gente tem que entender. O que está acontecendo é que tem gente que quer o mal, que tem gente que nutre o ódio, tem gente que é mal instruída, né? E isso está acontecendo no nosso Brasil. E já falei muito, deixa eu beber água. Fui.